Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos de volta pela infinita misericórdia de Deus. Amigos, com muito prazer, com muita alegria, mais um vídeo, cujo propósito é levar a todos que nos assistem neste momento a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Onde quer que você esteja, aquele abraço e aquela calorosa saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmãozinho, meu amigo, você já faz parte aqui do nosso canal, já se inscreveu? Glória a Deus por isso. Olha, amigo, mas se você, porventura, ainda não se inscreveu, inscreva-se em nome de Jesus. Compartilhe com seus amigos, não esqueça de fazer aquele comentário. Deixe o seu like e dê aquela apertadinha no sininho. Amém? Graças a Deus. E agora, você vai ter o privilégio de ouvir a infalível palavra de Deus. O texto bíblico de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, capítulo 11, a partir do versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos, meus amigos, por este texto bíblico que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Com base nesse texto, nós vamos abordar o seguinte tema. A morte não é o fim de tudo. Você ouviu bem, amigo? A morte não é o fim de tudo. A morte física, todos nós vamos passar por ela. A única exceção, aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja, em plena comunhão com Deus. Esses vão ser transformados no abrir e fechar de olhos. Leia a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, e leia também na íntegra o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e você vai entender perfeitamente o mistério que vai acontecer com aquele que crê após o dia do arrebatamento da igreja, que vai acontecer. Não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer, porque quem falou é o dono do universo. Ele garantiu: vou e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É por isso, meu prezado amigo, que nós pregamos o Evangelho de Cristo Jesus, porque nós temos esta certeza, temos esta esperança. Não aquela esperança duvidosa, não. A nossa esperança é uma esperança permeada de certeza, porque o Deus Criador dos céus e da terra, me refiro à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, este Deus é infalível. Tudo o que ele promete, ele cumpre.
a palavra dele não volta vazia. Prepare-se. Vamos agora para o primeiro tópico da mensagem. O lamento de Marta. O lamento de Marta. Preste atenção no texto. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Muito bem. Se você tem aí uma Bíblia em sua casa, leia na íntegra este capítulo 11, que narra os detalhes da morte de Lázaro. Lázaro morreu. Jesus não estava lá em Betânia quando ele morreu, a cidadezinha onde ele morava. Ele conseguiu chegar dias depois. Alguns dizem que quando ele chegou já tinha passado mais ou menos 6 dias. 4 dias que ele foi sepultado, com mais 2 que ele morreu e mais o dia que ele foi velado. Então Jesus chegou, ele já estava morto há 6 dias. Tudo isso está registrado no capítulo 11, com detalhes. Bem, então quando Jesus chegou, já depois de ele ter sido morto e sepultado há 4 dias e morto praticamente há 6 dias. Quando ele chegou, o lamento de Marta. Jesus se aproximou dela, ela já chorando, se ajoelhou nos pés dele e disse: Ah, mestre, agora não adianta mais. Eu sei que o senhor pode fazer tudo, mas esse caso aí é impossível mesmo. Agora não adianta mais. Já foi sepultado há 4 dias, já cheira até mal. Então agora não tem mais jeito. Então, meu prezado irmão, o lamento de Marta é o lamento de muitos. Muitos estão se lamentando pela falta de fé. Para Marta e Maria não havia mais nenhuma possibilidade. Para os judeus que estavam lá presentes, que eram amigos de Lázaro, também não havia possibilidades. Muitos estavam lá por curiosidades e outros para ver o que era que Jesus ia fazer, para criticá-lo depois. Então a situação era realmente muito difícil. Um dia eu conversei com um médico lá no município de Monte Alegre sobre o assunto. Ele disse: é impossível. Eu dei até um livro para ele, As Evidências da Ressurreição de Cristo, para ver se ele cria na ressurreição. Ele não acreditava. E assim muitos, quando morre alguém, aquela choradeira, aquele lamento. Por que as pessoas, eu já participei de muitos velórios, as pessoas que não creem em Deus, que não creem na ressurreição, que não creem na Bíblia, é aquele desespero. Por quê? Porque para elas acabou tudo. Para elas, a morte coloca um ponto final em tudo. É por isso o grande desespero. E o lamento de Marta denota isso. Chorando copiosamente. Quando Jesus chegou, agora não tem mais jeito. Um lamento tremendo. Mas continue, que você vai ver que não ficou por aqui, tá bom? Segundo tópico, pastora Sara. A incredulidade de Marta. Texto bíblico. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Você ouviu bem, meu prezado irmão, meu amigo? A fé de Marta era vacilante. Ao mesmo tempo que ela disse que Jesus podia tudo, ela se contradisse. Quando Jesus disse: o teu irmão vai ressuscitar, garantiu para ela. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar, mas só na ressurreição do último dia,
Porque o judeu cria na ressurreição do último dia, no juízo final. O judeu cria nisso. Mas não era da ressurreição final, no final do milênio, no julgamento do trono branco. Jesus não estava se referindo a essa ressurreição, que foi falada lá em Daniel, no capítulo 12. Não era essa a ressurreição. Jesus garantiu, teu irmão vai ressuscitar agora. Mas ela não creu. Muitas pessoas estão do mesmo jeitinho de Marta. Ah, morreu, pronto. Não tem mais jeito, vai para debaixo da terra, vai virar pó e acabou-se. Mas não é bem assim. Vamos para o terceiro tópico. A garantia de Jesus. A garantia de Jesus. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Aleluia. Amigo, quando Jesus garante, acabou. Então Jesus deu a garantia para Marta e para Maria, já depois. Ele disse, olha, vocês estão em dúvidas? Já prometi para Marta que ele vai ressuscitar, mas aí ele já estava agora falando, dando a garantia, aproveitando o momento para falar de verdades espirituais. Por quê? Para Marta e Maria, naquele momento, o que importava era a ressurreição de Lázaro. Mas Jesus já estava olhando lá na frente. Porque Jesus, amigo, ele ressuscitou mortos, é verdade. Fez cego ver, com certeza. O mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar. Ressuscitou mortos, como ele ressuscitou Lázaro. Mas a missão de Jesus na terra não era somente essa. Resolver problemas temporários aqui na terra, problemas circunstanciais, não. Jesus veio com uma missão espiritual. O reino que ele veio estabelecer não era um reino político. Não. Não era um reino material. Não. Jesus não veio para destronar o imperador de Roma, não foi essa a missão dele. A missão de Jesus aqui nesta terra foi espiritual. Ele garantiu para Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Ela não entendeu. Estava dizendo, eu vou resolver o problema que está fazendo vocês chorarem agora, eu vou resolver agora. Mas eu tenho algo mais importante. Eu tenho uma ressurreição maior a realizar na vida do ser humano. E foi por isso que ele disse, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não estava mais falando da morte física. Ele agora estava falando da ressurreição espiritual. Que a primeira parte desta ressurreição espiritual vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. E o outro momento de ressurreição, a segunda parte, vai acontecer com a vinda de Jesus em glória, que todos que vão morrer na grande tribulação, em comunhão com Deus, e esta promessa é somente para os judeus, vão ressuscitar antes do milênio. Creio eu que no final da batalha do Armagedão, quando Gog e Magog vão se levantar contra Israel, e Jesus então vai dar vitória para Israel, Israel vai crer,
e aqueles que morreram vão ressuscitar. E os que estiverem vivos, mas que reconhecerem o senhorio de Cristo, vão entrar no milênio e vão reinar com Jesus e com a igreja durante 1000 anos, é o que diz a infalível palavra de Deus. Só para confirmar esta verdade, pastora Sara, leia os versículos 25 e 26 do texto lido, por gentileza. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Continue. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Está vendo só, amigo? Todo aquele que vive, está falando, perdão aqui, todo aquele que vive e crê em mim, não basta viver, tem que crer nele. Você tem crido nele? Tem crido em Jesus? Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Ah, pastor, então se eu aceitar Jesus, eu não vou morrer. Ele não está falando aqui, neste caso aqui, na morte física. Ele está falando da morte espiritual. Então, se você aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você não passará pelo dano da segunda morte. A primeira morte é inevitável, mas a segunda morte, você não vai passar por ela. Quem garantiu isso foi Jesus. Pastor, então eu quero esta bênção para mim. Eu quero esta bênção para a minha família, pastor. Amigo, só depende de você, porque Jesus já fez a parte dele. Pastor, então qual é a minha parte? Primeiro, arrependa-se de verdade dos seus pecados. Segundo, aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Terceiro, permaneça firme até o dia da vinda dele para arrebatar a igreja. Faça isso agora e continue perseverando. Eu vou orar por você agora, Paizinho. A tua infalível palavra foi pregada. Os nossos milhares de ouvintes ouviram e assistiram. Paizinho, eu tenho certeza que estas pessoas, por meio da tua palavra, foram tocadas. Paizinho, aquelas que estão arrependidas de verdade, perdoa-lhes. Aquelas que estão te aceitando como Senhor e Salvador, além de perdoar-lhes, registra o nome de todas elas no livro da vida. E que todas permaneçam firmes, perseverem firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Agora vamos orar pela tacinha da bênção, pela tacinha da vitória. O seu nome está aqui. Amém? Creia em Deus. Creia somente. Eu vou dar uma ordem aqui e você vai receber a bênção aí onde você está, neste momento. Somente creia. Pai, em nome de Jesus, eu mando uma palavra, eu dou uma ordem para todos que estão doentes, para todos que estão oprimidos, possessos por demônios, que estão escravizados pelos vícios, e por todas as famílias que oram comigo agora. Em nome de Jesus, os doentes sejam curados, os oprimidos sejam libertos, as famílias que estão com problemas recebam a bênção da vitória. Tudo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, final de mais um vídeo. Minha gratidão a Deus e a você que está conosco até agora. No nosso próximo vídeo, espero contar com a audiência de todos vocês. Amém? Graças a Deus. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aleluia!